Meu Deus, cara. Que momento. Gente, você está feliz ainda? Você está alegre nessa manhã? Cara, diga para o seu irmão, o pastor está empolgado hoje. Diga para o seu irmão, vai ser terrível. Diga para o seu irmão assim, essa mensagem vai mudar a sua vida. E a minha também. Aleluia. Gente, nós estamos numa série chamada Dois ou Mais, falando bastante de unidade. E hoje eu quero completar um pouquinho mais falando sobre unidade, falando sobre dom, falando sobre talento, sobre o servir, sobre aquilo que você carrega. Quero falar um pouquinho, continuar falando sobre essa igreja, não perfeita, mas aperfeiçoável. Quando estiveram ontem no café aqui, erga a mão no poema Coffee aqui, foi maravilhoso, não foi, gente? Foi muito gostoso. Então você que não ficou de fora, eu fiquei de fora, fique tranquilo que vai ter, daqui 2, 3 meses tem um próximo Welcome Coffee, e você pode estar com a gente. Acabou muito rápido as inscrições realmente. Fizemos com que os líderes de GC, 26 líderes, ficassem de pé, para que abrisse mais 26 vagas. Então, fique tranquilo que você vai estar na próxima. Foi maravilhoso, gente, que a gente conversou aqui ontem, as mesas, um conhecendo o outro, foi muito gostoso. Isso faz parte do nosso DNA da igreja, faz parte da Poema, esse nível de relacionamento, esse nível de mesa, esse nível de proximidade. Esses dias eu escutei uma frase de um homem chamado Cazuza. E o Cazuza cantou uma música, e essa música dizia assim: a igreja é a privada de todos os bêbados. Olha que bênção. Cazuza diz assim: meus heróis morreram de overdose, a igreja é a privada de todos os bêbados. Cara, e a hora que eu escutei, eu falei: meu Deus, deve ser profético. E de fato, talvez seja uma verdade. A igreja deve ser uma privada de todos os bêbados, porque todo mundo que não presta vai para onde, irmão? Para a igreja. Agora a boa notícia é que todo mundo que vai para a igreja se relaciona com o corpo, se relaciona com a cabeça, é transformado. O Cazuza só esqueceu de cantar essa parte. Então eu às vezes me assusto as pessoas falarem da igreja sem conhecer de fato a igreja. Eu me assusto às vezes as pessoas falar contra os irmãos sem de fato conhecer os irmãos. Gente, eu saí do treino esses dias de manhã e parei na padaria. E o meu café da manhã agora tem sido maravilhoso, é só 2 ovos e um suco verde. Dá até ânsia, mas eu tô lá. Eu queria 4 pão de sal com manteiga e café com leite, irmão. E como eu sou da roça, é aquele que você corta o pão com manteiga e você molha dentro do café com leite, assim, ó. Quantos já comeram isso? É bom demais, cara. Nem Salomão experimentou isso. Nem Pablo Marçal. Brincadeira. Segura minha língua, Jesus. Mas vamos lá. E aí, cara, eu saí, parei na padoca ali perto da academia. Falei: moça, dá 2 ovinhos para mim, frito aí, mexidinho, um suquinho verde. Aí eu liguei para Marcelo, falei: amor, vem aqui, vamos tomar café junto. Que ela falou: tá bom, tô indo. De repente a gente olhou para o lado, cara, para a mesa. Estava o dono da padaria, tinha mais uns 4 homens já maduros, assim, experimentados. E eles estavam compartilhando sobre Jesus, cara. De repente um senhorzinho ali, o mais ancião ali, assim, ele começou a dizer na mesa para aqueles homens que estavam ali: a família, a igreja é uma das coisas mais abençoadas na terra. Deus disse na sua palavra, irmãos, que a família é uma bênção, que a igreja é uma bênção. O apóstolo Paulo disse: não me envergonho do evangelho. Irmão, os caras estão fazendo uma zoeira com a igreja. Mas quando o apóstolo Paulo diz assim: não me envergonho do evangelho, ele fala assim: ó, os caras podem até zoar, mas não muda o foco da igreja. Os caras podem até roubar os irmãos, podem até meter o louco todo mundo, mas não muda o foco da igreja. A igreja nasceu para ser isso aqui que a gente está vivendo, família espiritual, e avançar com o reino para que as trevas cada vez mais se retrocedam. E ele começou a falar aquilo, eu falei: meu Deus, amor, comecei a ficar arrepiado. Ela tirou uma foto, até postou. E de repente aquela padaria cheia de gente, eles falaram assim: vamos orar para encerrar a nossa comunhão. Cara, eles estavam compartilhando da vida, os milagres que Jesus estava fazendo na vida de cada um. Então eles deram a mão e eles começaram a orar no meio da padaria, cara. Eu falei: meu Deus, cara. Eu falei: Cazuza, você vacilou feio, irmão. Os caras estão tomando a padaria, orando aqui poderosamente na padaria.
Você sabe que eu disse aqui, acho que semana passada, quando Jesus está no Getsêmani, e ele pede um socorro ali. Já não, mas Jesus precisava de ajuda? Não precisava, porque Jesus um dia disse: se eu orar, eu posso mandar anjos aqui, vocês não vão me pegar, irmão. Mas como a vontade do meu pai é ser pego, então eu vou deixar rolar aqui e achar que vocês são bons o suficiente para querer me pegar. Então Jesus disse para os discípulos: vocês podem orar comigo? E o que Jesus estava dizendo naquele momento? Dependam de mim, Cristo, mas vivam um pelo outro. Então o nome dessa mensagem é: dependam de mim, Cristo, mas vivam um pelo outro. Amém? Aleluia. Então abra comigo em 1 Coríntios capítulo 12. Se você gosta de uma mensagem expositiva, vai ter hoje. Olha só, 1 Coríntios capítulo 12, verso 12. Ora, assim o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Ou seja, qual Espírito que é esse, irmão? De unidade, de fé. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi nos dado de beber de um único Espírito. Quem faz essa junção maluca que a gente vê dentro da igreja? O Espírito Santo de Deus, que tem o poder de trazer branco, negros, índios, pardos, rico, pobre, mais ou menos, outros estão na telecena até hoje, está tudo junto. É só Deus que consegue fazer um ajuntamento desse, irmão. É só na igreja que tem essas coisas esquisitas. Se você é coxa branca, vai tirar uma onda na torcida do Atlético, vai tomar um couro, irmão. Agora vem na igreja e fala para o cara: eu sou coxa. O cara fala: eu sou atlético. Os caras: pai do Senhor. É impressionante, cara. O dia que Pedro falou assim: Deus, mas eu sou ruinzinho, eu sou pescador, não sei nada, ando armado. Deus falou: então você fugiu na quarta série, pulou o muro, fugiu? Fugi. Então só por causa disso agora eu vou colocar você para falar com os caras bam, bam, bam. E Paulo, você que é muito suficiente demais, muito bom demais, você vai falar com os leigos. Irmão, a teologia de Deus não é a mesma que a nossa. A matemática de Jesus no reino não é igual a nossa, é muito diferente. Então se você acha o patinho feio da história, fique tranquilo, Deus é capaz de usar a sua vida mais do que qualquer um nessa manhã, irmão. Você só precisa de um toque fresco de Jesus nessa manhã, como eu também preciso, para a gente acordar para a vida e perceber que Deus não precisa de nós, a gente precisa do seu poder, da sua força, amém? Meu Deus, que mensagem, hein? Já poderia dizer amém, a gente ir embora. Mas Xandão, então por que tem igreja batista, Poema, Bola de Neve, Assembleia, Quadrangular, Advec, muitas outras? Gente, isso são denominações. As placas das igrejas são denominações. Então todo membro do corpo, ele faz parte de uma denominação, mas a igreja é uma só. Então eu não consigo compreender muitas vezes os pastores falar assim: você não vai naquela igreja, você é dessa igreja. Não, a igreja é uma, e Deus não tem uma amante, e Deus não é Salomão que tem um monte de mulher. Jesus tem uma noiva, uma única noiva. Então as pessoas falam assim: ei, mas você vai para aquela igreja, essa igreja não é sua, essa igreja é nossa, é minha. Irmão, a igreja é de Cristo, é Ele que manda, é Ele que decide. Não queira ser dono da igreja, porque a igreja já tem um dono, ela já tem um noivo, ela já tem um bom pastor, e não sou eu, é Cristo Jesus. Então para com esse negócio: eu não vou lá porque lá é outra igreja. Não existe, irmão, é a mesma igreja. Você viu a Baby do Brasil muito louca? O Apocalipse chegou. A missionária Ivete, a Capalite, que já eu não consigo nem falar. O Acapalite estava tão cheio de demônio que começou a Capalite, Apocalipse. Doida. E aí o que acontece? Os mestres, os caras vai lá bater na coitada da Baby. Irmão, né, deveria estar unido. Então eu não acredito que Deus fica feliz com racha de igreja. Rachou a igreja, que benção, irmão. Quem rachou o céu foi Satanás. E nós vamos rachar a igreja de Cristo? Então em nome de Jesus, cara, vamos acordar a igreja. Então olha só, 1 Coríntios capítulo 12, aqui começa, irmão, as coisas maravilhosas de Jesus.
1 Coríntios 12, verso 14. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, eu não toco no louvor, então eu não sou da igreja. Porque não sou mão, não pertenço ao corpo, eu não sirvo em lugar nenhum, então eu não sou corpo. Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Ô irmãozinho, você já foi em algum lugar que os caras falaram aqui, você tem que servir, se você não servir, você não é membro. Você já foi em algum lugar sim. Olha o que a Bíblia está dizendo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Pensa se todo o corpo aqui da igreja fosse só o Xandão, irmão. Ninguém ia suportar. E você acha às vezes que o pastor é bonzinho demais? Gente, às vezes eu sou muito chatinho. Ontem eu falei no café, vocês sabiam que eu escuto a minha própria mensagem e eu me assisto às vezes? E às vezes eu choro comigo mesmo pregando. É verdade, eu choro. Eu falo, amor, ela fala, que está vendo aí? Eu falei, olha eu pregando. Ela fala, que isso, você está se endeusando? Eu falo, não, eu estou perguntando, eu fico olhando e falo, cara, é o mesmo homem que está pregando que fica dentro de casa? Sabe aquele filme Eu Mesmo e Irene? É 2 em 1. Eu fico assim, cara, será que ele pode ter um tempo comigo de mesa? Ele é muito bênção, cara. Esse pastor é bênção demais, prega bem, é bênção, cara. Aí desce do púlpito, já começa a arrebentar todo mundo. Não, o louvor foi ruim, não sei o que foi ruim, ninguém apaga a luz, o ar está gelado demais, não queria ar, agora quer ar, está gelado demais. Então o pastor às vezes não é muito legal, irmão. Então olha só, verso 17, se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Aqui tem uma chave poderosa, irmão. Nós não colocamos no ministério quem a gente quer, nós colocamos aqueles que Jesus quer. E aí entra a treta, porque eu não estou falando generalizando, mas tem muita igreja que é família e dá treta. Tem muita igreja que a mulher é pastora e os filhos tocam no louvor. Se alguém falar contra os filhos do louvor, a pastora quer arrancar a cabeça de quem falou dos filhos. É por isso que a igreja não pode ser governada por mulher, irmão, porque é emocional demais. Tem que ser um homem. O Cristo é o cabeça, o homem zela pelaquela casa e a mulher é submissa a essa missão. Por isso que o apóstolo Paulo fala, cuidado, as mulheres não estejam com a cabeça descoberta, ou seja, tem que estar debaixo de autoridade, tem que estar debaixo de governo. Senão, sabe o que vira? Feminismo church. Feministas church. Qual é o seu ministério? Staff feminista. Qual é o seu ministério? Louvor feminista. Qual é o seu... Tudo feminista. Então tem que ter o governo de Deus. Tem que ter o governo do homem. Não estou falando contra pastores de jeito nenhum. Eu estou falando contra pessoas emocionadas. Gente, se fosse para colocar no ministério quem a gente quer, a gente coloca os melhores amigos. A gente coloca as melhores pessoas. Só que enquanto a gente pensa dessa maneira, a gente pode estar impedindo aqueles que Jesus quer levantar no nosso meio. Enquanto a gente pensa dessa maneira, a gente pode estar impedindo Cristo de querer fazer algo no nosso meio através de um pequenino. Então todo mundo tem parte no corpo. Quem que coloca para servir nesse corpo, qual a posição? É Deus que coloca. Você já viu as pessoas falar assim, cara, eu não sei fazer nada, mas eu queimo para ficar no poeminhas. Irmão, quem que fez isso? Foi eu? Jesus. Então a palavra está clara aqui. Então no ministério não entra quem gosta, quem você não gosta, entra quem Jesus quer. A gente não tem autoridade nenhuma para tirar as pessoas da mesa, sendo que Jesus quer colocá-las de volta na mesa. Está feliz ainda? 1 Coríntios 12, 19, continuando. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Cara, olha quanto aviso para nós. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Ixi, dentro da igreja não preciso daquele irmão mesmo. Não falou comigo, não olha na minha cara, também não olho. Você está aqui, ó. Não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Irmão, nenhum membro do corpo consegue sobreviver fora dele.
Se você tirar qualquer membro do seu corpo e deixar para fora, em pouco tempo ele apodrece. Ninguém consegue produzir nada, ninguém consegue crescer, ninguém consegue amadurecer, ninguém consegue ser afiado, ninguém consegue ser transformado, renovado, estando fora do corpo. Membro fora do corpo, irmão, tem prazo de validade para apodrecer. Lembra de Paulo? Paulo um dia chega, monta uma caravana para Israel junto com João Marcos. E a Bíblia diz que ele estava fazendo a missão e de repente teve um atrito entre eles. Ai, mas Paulo brigava, Xanó? Agora ele brigava, mas antes ele matava. Paulo tem uma desavença com João Marcos e a Bíblia diz que eles se separam. Cada um vai para um lado fazer a missão, ficaram brigados. Não, deixa ele comigo. Não vai, João Marcos não vai, deixou nós na mão na missão, era para a gente evangelizar os mendigos lá, ele não foi, a gente ficou de manhã esperando ele na limpeza, eita, ficamos esperando o irmão na limpeza, ele não foi, deu nome, não foi, marcamos ensaio, deu nome, não foi, chamamos para servir na igreja, deu o nome, falou que estava junto até o final e não apareceu, agora que a gente está crescendo, não vai andar com nós. Foi Paulo que fez isso, o apóstolo. Chegou atrasado no culto, não vai para a salinha. Gente, esse casal, agora eu vou abrir para o seu bastidor, esse casal que nós acabamos de chamar aqui, Michael e a família, eles congregam com a gente lá do Hour. Aí a Isa me procurou ali no café e falou: Xane, tem um casal aqui para apresentar o bebê. Eu falei: hoje? Mas quem está sabendo? Não, ninguém está sabendo. Eu falei: meu Deus, cara, eles avisaram alguém? Não avisou ninguém. E agora? Aí eu falei: isso, e agora? Não sei se vai dar tempo, porque a gente gosta de preparar, o louvor ser mais curto, a gente tem tudo. Xane, o que eu falo? Eu falei: não, peraí. Na hora eu lembrei, cara, disso aqui que eu estou falando. Eu falei: isso, vai lá, fala que eles vão apresentar. E, gente, você quer apresentar bebezinho, só não comunica antes, depois, para semana que vem. Senão pega a gente no susto. Eu queria vir mais bonito, cheiroso, né, meu? É um momento especial. Então é tipo assim: não avisou ninguém, vai chegar agora. Não vai. Sabe o que é isso? Paternalismo. Então Paulo briga, se separam. Então lá, não quero saber um do outro, fica de beicinho um com o outro. Mas a Bíblia diz que no fim da carreira de Paulo, quando ele está trancafiado, preso numa caverna, ele diz: mandem me chamar João Marcos, mandem chamar ele, tragam minha capa e mandem chamar ele, porque ele é útil no meu ministério. Cara, a gente não pode descer para a cabeça das pessoas, cara, elas valem muito, e se ela não vale para você, vale muito para Jesus, cara. Ela vale muito para nós como Poema. Mande chamar João Marcos. Sabe aquele irmão que você descartou nesses dias no ministério, irmão? Você devia ir atrás dele, pedir perdão para ele, falar: vamos andar junto de novo, vamos lá alguém, cara. Sabe esse irmão que você feriu ele porque você foi grosso no ministério? Você devia ir lá e pedir perdão para ele, falar: cara, vamos andar junto. Cara, Michael e a sua família é família espiritual com nós, cara. Quem é a gente para arrancar a cabeça deles? Se você é um líder, você machucou alguém com a sua fala, muitas vezes ignorante, cara, peça perdão, se arrependa. Isso é atitude de maturidade. Maturidade é você dar 2 passos para trás, irmão, para andar mais 10 para frente. Cara, o meu irmão ficou desviado 8 anos e começou a andar na Poema. Depois de 8 anos ele falou: Xane, vamos lá na casa da minha pastora, pedir perdão para ela e falar que eu voltei para Jesus. E a gente procurou a pastora dele da época lá, e a gente bateu na casa dela, e ela saiu e falou: olha, eu voltei para Jesus, o meu irmão disse. E o Xande agora se converteu, ela começou a chorar, a gente se abraçou, ela disse: meus filhos, eu abençoo vocês. Vocês sempre foram parte da minha oração, e hoje eu posso ver com meus próprios olhos o que o Senhor está fazendo. Que se levante essas pessoas misericordiosas, cara, que não está aqui para amputar membro, mas está aqui para recolocar no corpo.
Cara, a gente não está aqui para arrancar membro, irmão, nós estamos aqui para ganhar eles, inserir no corpo, para que o sangue de Cristo que corre entre nós, venha tocar esse membro do corpo e venha trazer vida nele novamente. É isso que é a igreja, essa é a igreja que nós estamos nos tornando, essa é a igreja que nós queremos viver aqui na terra, viver em Curitiba, é essa a igreja, aleluia. Diga para o seu irmão com muito carinho, senão você vai arrumar a confusão. Diga para ele, você pode ter teologia, conhecimento, fogo de Deus, revelação, mas se estiver fora do corpo, vai perecer. Cara, a Érica tinha um amigo que ela perdeu o dedinho do pé, bem o dedinho aqui. Cara, o dedinho ele só serve para uma única coisa, para você chorar de dor quando você bate ele na cama. Só que quando ele perdeu esse dedinho, cara, ele mudou a passada, você acredita? Ele não tinha equilíbrio por causa do dedinho. A Érica ficava dando risada ali porque ele andava e caía sozinho, por causa do dedinho, cara. Então você imagina os caras que são mais fraquinhos no nosso meio. E fraco não está falando de fraqueza não, está falando dos caras que chegaram agora, falando dos caras que ainda não sabem orar direito. Eles são importantíssimos para nós, aleluia. Então a gente precisa reconhecer que o outro é importante. Gente, se não tiver dinheiro aqui, não tem culto, não tem igreja. Se não tiver staff aqui, não tem plaquinha, não tem ninguém, não tem alguém para organizar o culto. Se não tiver o sentinela, ninguém olha o carro. E de verdade, nenhum desses lugares que eu estou falando aqui está na Bíblia. Você sabia? Não está na Bíblia. Ministério de criança não está, Poeminhas não está na Bíblia. Isso aí deveria ser trabalho dos pais. Não está na Bíblia ter staff, não está na Bíblia, está ali com a plaquinha, seja bem-vindo à casa do Senhor, Pai do Senhor, Pai de Cristo, Pai de Diabo, Black Sabbath, não tem nada a ver. Mas alguns dessas pessoas que estão servindo aqui, não foi a gente que colocou, eles disseram, eu quero servir, porque a maior demonstração do evangelho é governo e serviço, não tem outra coisa no mundo, não é fazer parte do ministério da adoração, é governar e servir a todos. Cara, se não tiver alguém para controlar o som, não tem, data show não tem, vai chegar daqui a pouco, mas não tem ainda algumas coisas. Então eles fazem parte, eles são importantes aqui. Olha só 1 Coríntios 12, agora verso 4, volta um pouquinho. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, olha só os ministérios que nós falamos aqui, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então é através de Cristo e é por Ele. Verso 7, a cada um porém é dada a manifestação. Gente, para aqui. A cada um porém é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Essa manifestação significa metron, diga comigo, metron. E o que é metron? Metron é uma partícula de Deus, uma porção de Deus, uma parte daquilo que Deus deu para que você faça a obra de Deus, para que você sirva ao próximo. Então metron é uma porção que você carrega de Deus, todo mundo tem isso aqui. O Mark Schubert veio aqui, irmão, teve gente que saiu correndo, falou, nossa, o que é isso? É bruxaria? O que é? Vou cair, vai endemoniar, o que vai? O Mark veio aqui, ele andava aqui, ele já está meio manco da perna, ele começava a andar aqui por cima dos corpos jogados, tipo, um corpo caído ali, a outro aqui, e ele começou a andar assim, de repente os irmãos que lá para o fundo da igreja, ai, será que eu vou cair? Gente, o negócio não é cair, tem gente que cai e levanta a mesma pessoa, mas se você cair para voltar renovado, irmão, é outra história. Então, o Mark veio aqui, gente, o Mark tem um metron, é uma porção que Deus deu para ele, Danduque, que os caras conseguem ter uma medida tão forte de Deus, que tem transferência de unção, tem transferência de poder, tem cabode de Deus, tem glória de Deus. Cara, os ambientes que esses caras pisam, é tão poderoso, que a gente não precisou fazer nada aqui, antes de começar o culto, são homens que carregam uma manifestação poderosíssima de Deus. O dia o Danduque foi numa igreja, e a igreja estava tão ruim, o louvor estava tão ruim, que no final ele foi entrar para pregar, ele disse assim, Jesus, quem está aqui agora é o seu amigo Danduque, pode vir. Ô gente, eu não tenho coragem não. Falei, meu Deus do céu, tem que ser muito amigo de Deus, cara. Então isso fala de metron, fala de uma porção, fala de você carregar uma porção, uma partícula de Deus.
Agora tem uns que tem uns metrô muito loucos, né? Eles são barulhentos, ora em língua, já ora alto, já não tá nem aí, cai no chão, bate em você, dá uma cabeçada e você cai, derruba a cadeira. Tem uns que são muito loucos. Porque o Espírito de Deus, o Espírito da profecia está sujeito ao profeta. Então, cara, tem uns que tem um metrô poderosíssimo de Deus, tem uns que tem outros dons, tem outros que tem outros talentos, né? Vamos falar aqui. 1 Coríntios 12, 8. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro fé. Gente, tem uns irmãos que tem tanta fé, eu disse no café ontem, você chega depressivo perto dos caras. Aí você fala, irmão, tudo bem? O irmão já responde para você em oração em língua. Fala, irmão, bom dia. Você fala, meu Deus, cara. A tia Cida, mãe do Leandro, você liga na casa da mãe do Leandro. Vocês podem ligar qualquer dia lá. 3632-1983 é o número, pode ligar. Você liga, ela atende assim: alô, Jesus é bom? Você fala, meu Deus, cara. São homens que carregam um nível de fé tão grande, tão poderoso, que você fica assim, assustado perto deles. A casa está caindo, você olha para a cara do cara e fala, mas está tudo ruim, o cara está glorificando a Deus. É um nível de fé. Pelo mesmo Espírito, outros dons de cura. Gente, em nome de Jesus, você que tem dom de cura, não retém esse dom, pelo amor de Deus. Ore na minha coluna, que eu tenho hernia de disco. Ora na minha cabeça. Ai, pastor, está com dor de cabeça, orou. Não é isso, irmão, é coisa mais louca ainda. Gente, eu tenho 9 parafusos aqui nessa clavícula, e eu tenho um parafuso dentro da mão aqui. Eu sofri um acidente de moto. Um dia eu cheguei na casa do Cantarino, ele e o Jocha, cheguei lá, fui conhecer os caras. Quando eu cheguei lá, cara, e eu estava meio com o braço meio paralisado ainda, meio de tipóia e tal, Deus, cara, o que aconteceu? E os caras para orar para os outros, mano, para curar, é impressionante. Aí cheguei lá, tal, com a tipóia aqui. Aí os caras, o que aconteceu? Eu falei, cara, eu sofri um acidente, fiz uma cirurgia, tenho 9 parafusos aqui, uma placa. E os caras falaram assim, podemos orar por isso aí? Eu fiquei meio com medo, mas eu falei, pode? Então eles começaram, Deus, em nome de Jesus, derrete essas placas, esses parafusos. Gente, dentro de mim eu estava assim, não derrete não, eu morro. Se derreter e entrar no meu sangue, eu morro. E eles começaram, Deus, e nós declaramos cura aqui. Eu falei, não vai curar não? Deus, não pode derreter, faz sumir, mas não derrete. Se sumir eu acredito, mas derreter não. Cara, os caras é loucos, os caras não podem ver uma perninha mais curta, já quer orar. Tem os irmãos que estão dorzinho, cara, tô com dor, o irmão pula em cima. E se não sair na oração, sai no berro, sai, seja curado. É desesperador, já cura a surdez, cura tudo. Irmão, é uns irmãos impressionantes. Pelo único Espírito há outro poder para operar milagres. Esse milagres em outras traduções é dom de maravilha. Sabe o que é isso, irmão? Alguém sem braço, você orar e o braço sair de novo. Irmão, esse nem o Star Wars tem. Cara, eu oro para que alguns de nós tenham dons e maravilhas aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Dom de cura, dom de profecia, dom de fé, tem um monte de coisa, irmão, em nome de Jesus. Isso é o Espírito de Deus querendo municiar a sua igreja. Não sei se vocês viram um vídeo recente agora. O Luciano Subirá teve uma profecia para o apóstolo Rina. O Judá Bertelli começou a interpretar, e muita gente lá, o que é isso? O que é isso? Cara, são dons que nunca mais a gente viu dentro da igreja. E é bíblico, quando alguém profetizar, tem alguém que interprete. E os crentes idiotas ficam lá, o que é isso? Quer aparecer, profetar, profecia. Então vai lá profetizar você. Vai interpretar você. Será que algumas coisas que estavam apagadas no nosso meio, por causa da nossa incredulidade, Deus não quer trazer de volta? Porque Deus nunca mudou. Será que por causa da nossa falta de fé, e agora alguns começaram a ter fé novamente nessas coisas, e o Senhor começou a operar de novo por causa da fé? Porque a fé é o único caminho, irmão, para a gente começar a operar essas coisas, para agradar a Deus. Será, cara? Então, pelo amor de Deus, não retenha o dom que Deus colocou dentro de você. Esse metrô é seu, pelo amor de Deus. Há outra profecia, há outro discernimento de espírito. Cara, esse é o mais desafiador e é o que eu mais tenho pedido para Deus. Paulo fala para buscar os melhores dons. Eu tenho pedido discernimento de espírito, para saber quando alguém está falando é Deus ou é do diabo ou é a carne da pessoa. Tem profecia, um dia eu cheguei numa igreja, o cara veio e colou do meu lado. O Senhor manda te dizer
que é para você vir para essa igreja, porque onde você está sendo mal cuidado. Eu falei, que espírito é esse, cara? Do Satã, só pode ser. Discernimento do espírito, cara. O Leandro falou recentemente, uma mulher profetizava anos, mais de 20 anos dentro da igreja, através do espírito de morte. E o dia que um pastor estava no meio do culto, com o espírito, com o dom de discernimento do espírito, ele subiu e disse assim: eu repreendo você, no meio da igreja, espírito de morte, saia dela. Paulo expulsou uma mulher que adivinhava pelo espírito de adivinhação. Cara, discernimento de espírito, gente, pelo amor de Deus. A outra variedade de línguas e ainda a outra interpretação de línguas. Cara, eu já vi o meu pastor interpretar a língua estranha, cara. Eu vi várias vezes. E o mais impactante para mim dentro da Poema foi um amigo nosso, Luiz Carlos, líder da adoração da Poema Taubaté, na época. Nós estávamos numa reunião de liderança de manhã, sábado de manhã, e o Luiz Carlos ficou de pé e começou a orar em língua, cara, na hora da adoração. Orava em língua tão forte, mas tão forte, tão alto, que a igreja silenciou. Enquanto ele orava em língua, o Leandro interpretava, e a profecia era para o próprio Luiz Carlos, sobre a vida sentimental dele. E Deus falava assim: eu, Senhor, estou separando uma mulher para você hoje. Enquanto você está orando, e o Leandro começou a profetizar, entregar, e falou assim, e o coração dela vai queimar e tal. Quando acabou a crise, cara, nossa amiga que é líder, chegou no Leandro e falou assim: a esposa dele sou eu. Porque enquanto ele orava, você interpretava, meu coração pegava fogo. Cara, eles são casados, hoje são supervisores de GC, têm filho e estão juntos, cara. Meu Deus, a gente precisa voltar à igreja, pelo amor de Deus. Se você não tem nenhum dom, fala: Deus, eu quero ser louco, eu quero ser cheio, eu quero ser chapado, eu quero profetizar no busão, no trem, no Capanema, dentro do Paraná que está caindo, não é precisa fazer alguma coisa. Só para vocês dar risada, que vocês estão muito sérios hoje, seus evangélicos. Todas essas coisas, verso 11, porém são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele a distribui individualmente a cada um conforme quer. É Deus que quer, Ele opera e faz do jeito que quiser, irmão. Se Ele quiser dar, Ele dá, se Ele não quiser, Ele não dá. Ele faz conforme Ele quer. E por que eu preciso, Xandão? Por que eu tenho que receber um dom? Por que eu preciso desse dom? Para uma única coisa, irmão, para você servir a gente. Vou falar uma heresia santa para você agora. Eu vim para ser servido. Por isso que você tem que liberar o dom que você tem, o leão que ruge dentro de você, para você servir o corpo, servir as pessoas. Então o dom que Deus está dando para nós, irmão, não é para subir para a cabeça, não é para a gente ir para o YouTube e ficar aparecendo para todo mundo, é para a gente quebrar as obras de Satanás, servir as pessoas, ser poder de Deus, ser vida de Deus na vida das pessoas. Aleluia. Olha só Romanos 12:3. Aqui fala para não deixar subir para a cabeça. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Se você tem um dom incrível, um talento incrível, irmão, fica na sua. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Já viu esses vidinhos que os pastores chegam de Lamborghini, um monte de coisa, e eles entram, parece um ator de Hollywood, e a igreja vai fazendo assim, tem uns que a galera já vai caindo. Meu Deus, mano, deve ser o Mr. M e o povo achando que é pastor. Mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé, de novo, metron, com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Gente, o dom que o Xandão tem, o dom que você tem, é onde a gente corre o maior risco de queda. É onde a gente é muito aplaudido às vezes. Vamos chamar na nossa igreja o profeta tal, vamos chamar na nossa igreja a banda tal, vamos chamar na nossa igreja aquele líder que é incrível, que multiplicou muitas vezes, que serve muito, vamos chamar aquele staff. Aonde o talento que você tem, o dom que você carrega, é onde você corre o maior risco de ser idolatrado. É ali que você corre risco, irmão. O apóstolo Paulo, em Coríntios, ele disse, 1 Coríntios capítulo 13, se eu não me engano, ele fala do amor, o amor tudo suporta, tudo sofre, nada tem de inveja, porque era uma igreja ali que eles
eles davam muito valor para os dons espirituais. E sobre o dom de língua, você pode perceber lá que Paulo deixa em último lugar. E Paulo fala só do amor. Então a gente, cara, isso mostra muita coisa para nós. Nós estamos acostumados a levantar pessoas que têm muito dom na igreja, muito talento. Pessoas que oram muito em público. Pessoas que oram em língua demais, pessoas que profetizam demais. Então a gente está acostumado a querer levantar as pessoas, exaltar essas pessoas. E uma das coisas que nos protege disso é ter uma família espiritual, porque você tem um parapeito, a gente fala isso na Poema. Talvez se Davi tivesse o melhor amigo, irmão, ele não tinha cobiçado lá a esposa de Urias. É Urias mesmo, né? É Urias, né, gente? Vocês estão lendo a Bíblia? É Urias, né? Se Davi tivesse um profeta Natan muito próximo dele, talvez ele não tinha cobiçado a mulher do outro. Então o que nos protege disso? A família espiritual. Gente, quando eu estava para vir para Curitiba, minha mãe me chamou. Falou assim: meu filho, deixa eu orar por você. Ela começou a orar. E ela começou a dizer assim: você vai para Curitiba, você vai ser um pastor lá, eu sei que Deus está fazendo na sua vida. Mas deixa eu falar um negócio para você. Se você subir para a cabeça, se você subir para a sua cabeça, se você achar que você é alguém naquele lugar, você está pego com a sua mãe. Irmão, tem hora que a mãe é pior do que a profecia. Você está pego com a sua mãe. Olha aqui, Alexandre, seja um pastor como Jesus foi. Seja um pastor modelo de Jesus. Seja um pastor que você vai cheirar a ovelha e não cheirar o sucesso. Eu te arrebento, filho. Você vai voltar para a de cinta, vara de marmelo, lembra isso aí? Vara de marmelo perfurava aqui, cortava e ia parar lá no osso. Você lembra disso? Era mais ou menos 1 ano e meio para curar aquela ferida. Terrível. Era quase uma cirurgia. Os mais antigos apanham de vara de marmelo. Tem alguém já apanhou de vara de marmelo aqui? É. E o chinelo Raider, tia? Míssel teleguiado. Nossa, meu Deus. Tinha um lá em casa lá, tinha que ter até turbina. Perna para quem tem. A hora que meu pai levantava do sofá para pegar o Raider, irmão, perna para quem tem. Mas não adianta, pegava atrás do muro, pegava na rua. Não tinha jeito não. Então a minha mãe me deu uma apavorada. E começou a falar: cara, você seja um pastor de Deus naquele lugar. Você seja um pastor que vai ajudar as pessoas. Cara, me apavorou. Isso é uma família, isso é um parapeito. Todo mundo aqui está sujeito, cara, a subir para a cabeça em algum momento. Todo mundo está sujeito a querer se achar alguma coisa no ministério. Não acho que Deus não dá fama para a gente. Deus dá fama, Deus dá dinheiro, Deus dá relevância para nós, sim. Quantos homens a gente viram no passado que foram relevantes para Deus, relevantes para a igreja, relevantes para a nação. Eu não sei se você sabe, cara, mas o Fire Refine que a gente vai fazer aqui foi onde foi palco do Fogo e Glória. Quantos homens de Deus passaram naquele lugar, derramaram uma faísca de Deus e empoderou uma nação toda, e não somente Curitiba. Agora, o que aconteceu com esse fogo? O que aconteceu com essas pessoas? O que aconteceu com homens que marcaram uma geração? O que aconteceu com homens marcaram vidas? Tem homens que estão tão esquecidos nesse tempo, irmão, que agora eles precisam da carteirada para mostrar quem eles são. O culto está ruim, toca um poderoso Deus. O culto está mais ou menos, toca um Alessandro Vilas Boas. Está faltando fogo, está faltando gente na igreja, vamos trazer alguém que traz recurso. Vamos trazer alguém para fazer um show dentro da igreja, e a gente enche a igreja. São homens que perderam a autoridade, o poder de Deus, agora precisa sabotar o mover, irmão. Quem fabrica o mover vai ter que dar conta do mover, mas se o mover é de Deus, irmão, ele garante a gente. Se é Deus que está promovendo o mover nesse dia no Brasil e para nós aqui em Curitiba, Deus é o responsável. A chama vai continuar acesa, a gente só precisa se manter nela. Então cuidado, cara, com os dons que traz idolatria. Olha agora Romanos 12, 6. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é dar ânimo, que assim faça. Cara, tem tanto irmão, cara, que você chega triste perto dos caras, você volta a viver pela alegria dos caras. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Sabe o que é isso aqui? Se é mostrar misericórdia, e faça com alegria. É você tomar porrada, facada nas costas, não falar mal, arrebentar com você continua lá. Deus é bom. Jesus tem uma promessa na vida dele. Jesus tem uma obra na vida dele.
Se mostrar misericórdia, que faça com alegria. Agora João 15,16, vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem dar um fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pediram em meu nome. Gente, eu tenho um dom, não foi vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi vocês, é a fala de Jesus. Eu tenho um dom, desculpa irmão, se você tem um dom, mas você está parado, você está paralisando o corpo. Desculpa a minha franqueza, mas eu te amo tanto, cara, que eu preciso falar na sua face. Se você carrega um dom e o talento, você está paralisado, irmão, você está paralisando o resto do corpo. Não estou apontando para ninguém aqui, mas líderes e pastores que tem título, mas não cuida, tira o título, pelo amor de Deus. Líderes, pastores que já serviram e falam, eu fui ordenado, eu tenho um encargo, e você não está fazendo nada, irmão, tira o título, não serve para nada. O diabo não tem medo de título, irmão, o diabo corre da unção que está sobre os homens que Deus escolheu. Cara, pelo amor de Deus, cara, não, eu sou pastor, mas você não está cuidando de ninguém, você não é, cara. Não, mas eu não tenho ministério, Deus não chamou nós para o ministério, irmão, Deus chamou a gente para fazer a vontade dEle. Se a vontade dEle é que você faça algo, faça, em nome de Jesus. Desperta, ó tu que dormes, 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 em nome de Jesus. Que seja liberado e ativo novamente o dom que está dentro de você, que foi liberado mediante a profecia e imposição de mão dos presbíteros da igreja. Pelo amor de Deus, você não precisa estar dentro de uma plataforma, dentro de uma igreja para cuidar de alguém. Você não precisa estar dentro do ministério para discipular quem trabalha com você. Você não precisa estar fazendo algo dentro da igreja nesse exato momento para cuidar de alguém no Uber. Pelo amor de Deus, governa e serve, cara, é só isso. Pelo amor de Deus, pastores, líderes, cara, Deus tem que tocar nas nossas vidas juntos. Gente, tem mulher no nosso meio que tem sido mãe para muita gente, cara. Você não vê elas, você não conhece elas. Elas não tem nem Instagram, cara. Elas não tem like, elas não tem nada. Cara, quando eu estou com essas duas mulheres aqui, quando eu estou com saudade da minha mãe, eu estou junto com ela, parece que eu estou sendo abraçado pela minha própria mãe. Cara, eu vou na casa dessas mulheres, eu fico lá, e eu tomo café, parece que eu estou, sabe, na casa da minha vovozinha antigamente. Você que é empresário, você que tem algum nível de empresa, está nascendo um ministério no nosso meio chamado Kingdom, onde os empresários dessa igreja estão se reunindo uma vez por mês, fazendo um churrasco, compartilhando sobre empreendedorismo, sobre o reino de Deus. E sabe qual foi o mais bonito essa semana? Eu não estava lá, não precisa de mim, cara. O corpo já sabe andar sozinho. Eu fiz questão de nem ir, para que eles tivessem unidade. Sabe qual foi o mais bonito? Homens experientes, que estão prosperando, estão enriquecendo, já até quebraram na vida, passaram necessidade. E o mais bonito é que tinha jovem de 20 anos, 22 anos sentado, escutando esses homens. Sabe o que é isso? É uma transferência de paternidade, é uma transferência de alguém que tem um dom de prosperar, um dom de empresariar, e está compartilhando, dividindo o pão com esses jovens que também querem chegar nesse lugar. Então não me venha falar que você não tenha nada para oferecer para alguém, cara. Oferece a sua mesa, abre a sua casa para um GC, anda com alguém que você precisa se conectar, olha para alguém e fala, cara, eu preciso de você na minha vida. Cara de Deus. Gente, tem sogro no nosso meio que virou pai do genro, para ensinar como que é ser homem, como que é ter um casamento. Tem sogra que virou mãe, virou amiga da nora. Pelo amor de Deus, gente, ensina a sua profissão para alguém, dá oportunidade para alguém. Cara, eu tive um chefe que foi minha paternidade na falta do meu pai. Eu cheguei para um gerente meu um dia e falei assim, cara, você pode me dar aumento, quero fazer uma faculdade de administração.
e quero me especializar na área da qualidade, que já era minha área. E aquele cara sentou comigo e falou assim: eu não vou dar R$1 de aumento para você. Eu falei: por quê, Fábio? Ele falou: cara, chega na faculdade, vai lá e fala que você quer lavar a cozinha, fala que você quer servir na biblioteca para você ganhar uma bolsa para você estudar na faculdade. Não vou dar aumento, você precisa se virar e ser homem. Cara, foi o maior destino que eu tive, um dos maiores destinos da minha vida que eu tive de um patrão. Cheguei na faculdade, fui conversar lá, daí me deram uma bolsa, acho que ficaram com dó de mim. Falou: não vou dar uma bolsa, vamos ajudar você. Consegui me formar, fazer a faculdade. Foi o maior destino que eu pude dar, cara, que eu pude receber na vida. Um dos maiores. Então vamos parar em nome de Jesus de ser mimimi, cara. E vamos chegar para alguém e falar: aponta para mim o que você está vendo errado. Aponta para mim para onde eu tenho que ir. Aponta para mim o que eu preciso saber. Vamos lá, igreja. Tem muita gente incrível no nosso meio. Quer fazer drenagem linfática? Tem aqui a polio. Eu fui lá. Falei para Marcela: vai comigo, senão eu desmaio, vai que dói. O homem é terrível. Fiz drenagem linfática, gente, depois de 40 anos, olha as ideias. Vai ficando velho, vai ficar pior. Cara, você quer psicólogo? Tem no nosso meio. Você quer empresário? Tem no nosso meio. Você quer professor? Tem. Você quer alguém, instrutor de academia? Tem. Você quer barbeiro? Tem. Você quer fazer aula de música? Tem músico. Você precisa de um mecânico? Tem mecânico. Você precisa viajar para fora? Você precisa fazer uma viagem? Tem gente que tem agência de viagem. Você precisa de dinheiro? Lascou. Tem os caras que tem dinheiro aqui, mas não vou apontar não. Você que não quer trabalhar, irmão, chega para um cara aqui que tem uma empresa, fala: irmão, você tem uma vaga lá, mesmo que você não ganhe nada, cara, vai lá para você aprender a trabalhar. Para de jogar videogame até 5 horas da manhã, acordar meio-dia e falar que Deus não está olhando para você. Levanta cedo, arruma sua cama, escova o dente, irmão. Para de escovar o dente. Se acorda às 8, escova o dente meio-dia. Posso continuar, gente? Eu amo vocês. Diga para o seu irmão: o pastor ama nós mesmo. Ninguém nunca falou assim comigo. Olha isso aqui. 1 Pedro capítulo 4. Mais um pouquinho ainda. Meu Deus, Jesus, não aguento mais. 1 Pedro capítulo 4, verso 10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros. Acorda, meu filho. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre, amém. Gente, pelo amor de Deus, não critique as outras denominações. É necessário que haja assembleia, é necessário que haja quadrangular, é necessário que haja Advec, é necessário que haja a Sarça Ardente, é necessário que haja as igrejas que tem por aí, é necessário, irmão, é Deus que está fazendo isso. Tem que ter igreja do fogo, tem que ter igreja sem fogo, tem que ter igreja da palavra, que é mais rasa na palavra, tem que ter igreja que é mais ensino, tem que ter, irmão, as igrejas. Não fale mal das igrejas, pelo amor de Deus, cara. Tem que ter a igreja que expulsa demônio. Tem uns irmãos que eu vou falar para você, cara. O marido ronca de madrugada, fala: acho que é demônio. Cara, tinha uma situação na rua da minha casa, é só em Taubaté que acontece essas coisas. Tinha uma senhora lá, dona Antônia, mandei para o meu irmão ontem de madrugada, eu escrevi na mensagem, mandei para ele. Falei: lembra dessa história? Cara, passamos mal ontem de tanta risada. Tinha uma senhora que morava na minha rua, dona Antônia, já está no Senhor. E a gente estava brincando na rua, de repente, cara, chegou um padre na frente da casa dela, e todo mundo, aquele corre, todo mundo saiu correndo. E a dona Antônia saiu e falou assim: eu estava na sala da minha casa, tem um demônio aqui, ele está voando sobre a sala e eu vejo a sombra dele. Aí o padre: calma. E a gente na rua, tudo piazado, começando a ficar com medo, mas ficamos ali, para ver o que era. De repente o padre entrou, cara, e aquela sombra. O padre entrou, cara, de repente o padre ficou 2 minutos, saiu, está resolvido. A dona Antônia: o que era? Ele falou: era um mosquitinho que estava na luz enquanto ele passava a fazer a sombra, não é demônio. Cara, mas eu passei mal com o meu irmão de relembrar essa história. E apelidamos a dona Antônia de bichinho da luz, com muito carinho. Cara, tem uns irmãos que não podem ver
Um cara entortando a mãozinha para trás, às vezes ele só vai coçar as costas. O irmão já quer pular. Gente, chama a Patrícia para libertar um demônio. Se ele não sair na oração, ele sai no grito. A Patrícia vai orar, irmão, você não precisa nem microfone. Sai! Nome de Jesus! Você fica, meu Deus, cara, acho que se tinha algo em mim, até saiu também. Cara, tem uns irmãos que é maluco, cara. Gente, nós estávamos numa morada lá no Bola de Neve, lá, curtindo todo mundo. Daqui a pouco caiu um irmão, estava um calor infernal lá, um irmão desmaiou. Tinha um irmão do meu lado assim, ó, tô discernindo, acho que é demônio. Eu falei, irmão, é calor. Ele acha que é demônio. Eu falei, é calor, irmão. Se entortar a mão, você vai. Mas não entortou. O cara tá calor, irmão. Agora, gente, o que é desequilíbrio no corpo? Desequilíbrio é você pegar uma parte da Bíblia e super enfatizar ela. E o que o apóstolo Paulo diz em Atos 20 e 27? Nós pregamos o todo do Evangelho, o todo dos mistérios de Cristo. Nós pregamos o todo da obra de Deus, não em partes, mas em todo. Então o que causa uma grande treta dentro da igreja hoje? É você pegar uma parte da Bíblia e super enfatizar como uma verdade e abandonar todo o resto. É por isso que essas doutrinas de demônio na igreja têm crescido tanto, que a galera sabe mais nome de demônio, mais a história de demônio, do que o nascimento de Cristo. Então nós precisamos pregar o todo. E não estou falando que esse assunto não é bíblico, é bíblico. Porém, se a gente super enfatizar, irmão, é caos. Então cuidado. É uma doutrina tão escandalosa. Um dia a gente foi numa conferência e a mulher começou a orar. Demônio da luz, o demônio do fio de contato da luz, vai embora para não atrapalhar a iluminação da igreja. Eu olhei e falei, mas o que é isso? Espírito do céu, terra, água, fogo. Eu falei, mano, esse é o Capitão Planeta. Eu assisti o Capitão Planeta, é desse jeito. Então super enfatizar algo na Bíblia, irmão, dá problema. Se torna doutrina de demônios, ensino de demônios. Pastor, música do mundo. Pastor, pode cantar pique no parabéns? Pique, é pique. Ora, ha, tim, bum. É pecado, pastor? Não sei, para mim não é. Taubaté, se não tiver pique, o Ratimbum não é festa. Quem falou para nós, cara? Sabe qual o vídeo que o Leandro mandou para mim essa semana, gente? Um jovem dizendo que o bolo é do diabo, dizendo que quando você assopra a vela, a fumacinha que sobra é para adorar Deus, Artemi, não sei da onde, do Satanás, da onde. A hora que eu olhei, eu falei, do diabo nada, o bolo é meu, eu paguei, não é do diabo. Eu paguei, gastei 100 pila no bolo. E as velhinhas foi 3,50 no mini preço. Não tem do diabo, irmão. É do diabo aquilo que a gente dá para o diabo, amém? Televisão é do diabo, pastor, porque você está dando a televisão para o diabo, porque a minha é para a glória de Deus. Meu casamento está ruim, é uma porcaria do Satanás. Não é, porque você está vendendo o seu casamento para o diabo. É seu, Deus deu, cuida dele. Irmão, o diabo não canta de galo, irmão, onde tem governo de Deus. O diabo não samba na igreja se a unção de Deus está nela. O diabo não samba no casamento se o casamento é cheio de Espírito Santo. O diabo não toca nos nossos filhos se os nossos filhos estão cheios de Espírito Santo. Vamos lá, igreja. Está feliz ainda? Diga para o seu irmão, meu Deus, que mensagem poderosíssima. Esse cara tem que pregar no mundo inteiro isso. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Canta o resto, gente, pelo amor de Deus. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. E é vida, teu nome. A esperança em mim, a esperança em mim, sim, Jesus. Teu nome é amor,
O amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Aleluia. Cara, pessoas que não estão governando e estão se dando muito mal, tudo é o diabo. Casamento que não está sendo muito bem governado nesses dias, a esposa sempre fala: ai, Pombagira está atacando meu marido. Ô minha filha, então mostra para Pombagira quem que manda. Vamos ser franco, mostra quem que governa de verdade esse lar, pelo amor de Deus. Gente, aonde não tem governo, tem caos. Seja qualquer área da nossa vida, não tem governo, tem caos. O meu desgoverno na saúde, irmão, ia se tornar um caos, já estava na beira. Então dá tempo, irmão, da gente levantar a cabeça, assumir a posição e caminhar, cara, em nome de Jesus. Homens que nunca governam a sua casa, sempre vai falar: o inimigo está se levantando. O inimigo está se levantando, pastor. Não, irmão, se levanta você e mostra para o inimigo quem que manda. Amém? 1 Coríntios 12, 25. Olha isso, gente, aqui fala de proteger uns aos outros. Isso é maravilhoso. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado pelos outros. Olha só, ninguém tem regalia aqui não, irmão. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Gente, falta honra no nosso meio, no contexto geral. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Gente, olha o cuidado que nós temos de ter um com o outro. Está vendo alguém no erro, irmão? Fala. Está vendo alguém precisar de ajuda? Ajuda. Está vendo alguém que precisa de uma palavra, de um conforto, de um abraço? Faça. Proteger um ao outro de verdade. Primeiro a família da fé, orem um pelos outros. Se importar com o ministério ao lado. Fazer vista grossa, irmão, quando vê o irmão errando, é pecado. Ajude um ao outro, compartilhe um com o outro. Aleluia. Olha só, no 12, 22, pelo contrário, o membro do corpo que parecem mais fracos, são indispensáveis. Gente, esses mais fracos são os caras que chegou agora. Ô gente, o cara está aqui um mês aqui e fala assim: eu quero servir. Não, você não pode. Você não pode servir. Você é novo na igreja. Você não pode batizar, você não pode ceiar porque você não é batizado. Você já escutou isso? Aonde na Bíblia, irmão, está escrito que criança não pode ceiar? Aonde na Bíblia está escrito que criança não pode ceiar? Pastor, eu tenho algo contra. Tem que discernir o corpo. Então deixa eu contar uma história para vocês que eu contei aqui no GCzão. São José dos Campos, eu estava lá. Uma criança pequena começou a falar para o pai e para a mãe: eu quero ir para a igreja, eu quero ir para a igreja, eu quero estar na igreja, eu quero estar na igreja, eu quero fazer parte da igreja, eu quero fazer parte dessa linha, me leva para a igreja, me leva para a igreja. E ele começou há muito tempo a falar para os pais: me leva para a igreja, me leva para a igreja, me leva para a igreja. O dia que os pais levaram para a igreja, ele ficou na salinha. Os pais gostaram da Poema São José, congregam lá até hoje. Responde para mim, quem discerniu o corpo? Quem discerniu o corpo? Regras que homens religiosos colocam, irmão, que afasta mais as pessoas do Senhor do que coloca. Deus abençoe. A carruagem de Eli passou ali agora. Cara, os mais fracos são indispensáveis. Tem aqueles que chegaram agora, são indispensáveis. Verso 23: e os membros que pensamos ser o menos honrosos, tratamos com especial honra. Gente, olha só, aqueles que têm menos honra no nosso meio, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Aqueles que não têm honra nenhuma, trata especialmente. Aqueles que já têm honra, trata do mesmo jeito. E aquele que não tem nada, trata do mesmo jeito também. Tem uma liderança babilônica que só dá acesso se o dízimo é alto.
Quer marcar tempo com o pastor? É daqui 1 ano. Cara, eu não consigo fazer visita para todo mundo, irmão, mas todo mundo que dá, eu estou na casa de alguém, alguém está na minha casa. Um dia chegaram para mim e falaram assim: caraca, cara, na minha igreja o pastor é proibido de visitar. Eu falei: então troca o encargo dele. Na minha igreja, pastor, membro não vai na casa do pastor, não pode. Na minha pode todo mundo. Porque aquilo que Deus está dando para mim, eu preciso compartilhar na mesa com meus irmãos, cara. É princípio. É um princípio de igreja. Como que a igreja quer ser unida se o pastor não é unido com o povo? Quanto é o seu dízimo, irmão? É tanto? Então nós temos um tempo essa semana. Está dizimando, irmão? Não estou. Então, cara, eu tenho vaga para você mais para frente. Igreja babilônica de Nimrodes. Estão vendendo os irmãos como escravo, aprisionando eles num sistema babilônico. Que igreja é essa, cara? Pelo amor de Deus. Cara, o rico, o pobre para nós é humano, é gente. Vai no banheiro, dá dor de barriga, passa mal, tem dor de cabeça. Não tem essa, cara. Jesus andou com um cara rico, andou com a prostituta também. Jesus teve tempo com homens relevantes, cara, que eram chefes de igrejas, líderes de igrejas no tempo dele. Mas sentou na mesa para comer com 12 pecadores. Paulo teve que confrontar Pedro. Pedro estava com os caras lá falando lá do time de futebol, trocando ideia, falando de videogame. Paulo chega e se levanta: opa, agora eu sou santinho. Paulo ainda repreende ele na frente de todo mundo: ô louco, irmão, está tirando a irmandade? Está tirando nós? Pelo amor de Deus, cara. Recentemente recebi um testemunho, eu chorei, cara, da esposa do Reinaldo. Uma irmã fazendo bolo de pote para cuidar de 3 ou 4 filhos, se eu não me engano. Não pôde no evento da igreja. Chega lá, o pastor fala para ela, perante todo mundo: ô irmã, por que você não está aqui? Você está vendendo nós? Ela falou: pastor, eu estava fazendo bolo de pote para cuidar das minhas ovelhas em casa. São 3, acho que 4. E o pastor falou assim: cadê a minha parte? Primeiro é para mim. Olhou para sua irmã e disse: olha aqui, irmã, já vai aprendendo, tudo que vocês fizerem primeiro tem que dar para mim. Isso é um império babilônico, cara, pelo amor de Deus. Aonde Cristo está nisso, igreja? Que religião maldita é essa, cara? É todo mundo igual, cara. Vai todo mundo para o mesmo lugar. Vai todo mundo para o mesmo lugar. Verso 24: enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Irmão, se você já tem moral no meio da irmandade, já tem honra no meio da irmandade, não fica chorando quando os caras não chamar você. Você já está com a sua moral, o seu galardão já está bem. É o que a Bíblia está falando. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinha falta. Então olha só, se você já está com moral demais, irmão, fica tranquilo. A gente precisa honrar aqueles que ainda não são honrados no nosso meio. A gente precisa dar acesso para aqueles que ainda não têm acesso no nosso meio, os pequeninos. Temos a moral de honrar, cara, desculpa que eu vou falar, igreja. Temos a moral de honrar homens do YouTube, mas não temos a moral de honrar o líder do GC. Temos a moral de aplaudir um milagre que está vendo no YouTube, mas não tem a moral de aplaudir um cara que está rompendo no pecado dentro do GC. Temos a moral de trazer homens aqui, não estou falando para não fazer isso, pelo amor de Deus, mas entenda o que eu estou falando. Alguns de nós nunca honrou ninguém, mas quando vem homens aqui que é honrar, dá relógio, dá dinheiro, dá o carro, dá a blusa. Cara, honra aqueles que estão chorando com você, aguentando a sua chatice e a minha por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos. Eu estou falando de uma igreja madura e poderosa, cara, em todos os sentidos, que ama o próximo, que ama o irmão que está junto. Não estou cobrando honra de ninguém, pelo amor de Deus, mas eu estou falando para que seja um estilo de vida em nosso meio, um estilo de vida de honra. Deus abençoa os que honram. Deus diz na sua própria palavra: honrarei os que me honram. E eu digo mais para você: a honra abre a porta para muita coisa. A honra dá acesso para muita coisa espiritual, cara. Pelo amor de Deus, gente. Está feliz ainda?
Então diga para o seu irmão com carinho: não somos donos das pessoas. Aleluia. 2 Coríntios 13, 11. Sem mais, irmãos, eu estou encerrando. Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Ó, bateu até que o final do culto. Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Gente, essa é a frase da nossa família espiritual agora: nós não vamos deixar você em paz. Nós não vamos deixar você em paz. A gente não é dono de toda a verdade, mas nós estamos em busca dela. A Poema não é uma igreja que prega muita bênção, irmão, muita vitória, Deus vai dar, Deus vai dar. Nós estamos pregando a cruz. E depois que a gente morrer para si, deixar Cristo transparecer, talvez Ele dê alguma coisa. Nós não devemos cobrar a honra de Deus. Nós cantamos nada mais aqui. Não vim atrás de... Fica, deixa para o louvor. O louvor estava perdido, gente. Eu tive que dar revelação para eles. Gente, se você não tem mais vontade de ser aperfeiçoado, isso aqui foi um homem chamado Drummond Lacerda que falou isso. Se você não tem mais vontade de ser aperfeiçoado, temos uma grande doença denominada já tá bom. Olha que forte. Enquanto não tivermos mais vontade de ser aperfeiçoado, temos uma grande doença denominada já tá bom. Queridos, piores pessoas do GC que caminhou comigo hoje são pastores da Poema, alguns deles, outros são líderes e supervisores, porque eles se permitiram ser aperfeiçoados. O confronto, ele é extremamente bíblico, e o confronto é diferente da afronta. O confronto te dá destino, a afronta te paralisa. O confronto, irmão, é um excesso de amor. Você confronta porque você ama. Tem dias que nós estamos aqui, a palavra é mais dura, mais alegre e tal. A gente faz uma piada para dar uma leveza. E o Luiz Germino, ele fala algo: se a palavra primeiro não prega o pregador, irmão, não vai trazer nada para a igreja. Então, se a palavra primeiro não muda a mim, não muda a você, não vai mudar a sua casa. Então, fazer parte desse aperfeiçoamento de Jesus é deixar-se ser pregado por Cristo, através de quem? Da Irmandade. E eu quero encerrar 1 Coríntios capítulo 12, para a gente encerrar, orar aqui. Aqui fala da gente gerar um bem-estar no corpo, irmão. 1 Coríntios 12, 26, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos se alegram com ele. Nós falamos isso agora há pouco. Então, irmão, meu conselho para você a partir de agora: para de arrumar confusão, Leônidas. Ô Leônidas, para de arrumar confusão, Leônidas. Para de brigar, irmão. Para de fazer cara feia. A gente acha que você está com fome. Seja feliz, cara. Dá um sorriso. Para de botar defeito em todo mundo. Falar que ninguém gosta de você. Ô Leônidas, por favor, Leônidas, olha só. 2 Coríntios 13, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Uau! Cuide do rebanho que Deus te confiou, irmão. Cuide da família que Deus está te dando, família que te deu. Cuida dos filhos. Você que não tem filho ainda, biológico, assuma um filho espiritual. Fala: vou adotar esse piá aqui, ele vai virar homem de Deus agora. Ensina os mais jovens. Jovens, se disponham em aprender com as pessoas mais velhas que já trilharam um caminho muito mais longe que você. Você sabia que tinha um homem na Tailândia, não sei se era lá, acredito que seja, e tinha um caminho chamado caminho de urso, e os ursos pisavam durante um manguezal, tipo um lugar de lama, um lamaçal, e quando eles chegavam nesse caminho de urso, as pegadas eram sempre no mesmo lugar.
porque os ursos passavam por ali, de tanto que eles passavam, eles sabiam, aquilo ali se tornou tipo uma pontezinha para eles, ficou firme aquele solo. E quando aqueles homens iam fazer um passeio ali turístico, eles falavam assim: cara, vamos andar pelo caminho dos ursos. E quando a galera chegava a falar: mas não vai afundar? Não vai. Por que não afunda? Porque grandes ursos já passaram aqui primeiro, já fizeram o caminho, agora a gente pode passar em segurança. Piazada mais novas, gurias mais novas, olhem para os homens, olhem para as mulheres mais experientes, que já trilharam um caminho que você ainda vai trilhar. Pode ter certeza que o caminho que eles fizeram, cara, é mais seguro do que aquilo que você está querendo entrar nesse exato momento. Escute instruções, busque revelação, busque entendimento do tempo dos tempos. Não faça, cara, nesse tempo coisa que você acha que é certo, coisa que tem regra para tudo, irmão, está tudo nas escrituras. E Colossenses 1,16: pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Está tudo em Cristo, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tantas que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Irmão, a igreja está crescendo, Cristo. A sua vida está mudando, é Cristo. Está prosperando, é Cristo. Os ministérios estão acontecendo, é Cristo. Nós estamos mudando, é Cristo. Estamos avançando, é Cristo. Nossos filhos estão crescendo na bênção do Senhor, é Cristo. Tudo que nós estamos fazendo aqui precisa apontar para um único lugar: Cristo Jesus, que é o cabeça de tudo, e nele foi do agrado de Deus que habitasse toda a plenitude. Tudo de Cristo está dentro da igreja, enquanto ele continuar sendo o cabeça das nossas vidas, da nossa casa, do nosso ministério, da nossa vida financeira. Por ele e para ele serão todas as coisas. Então, se ele é o cabeça e nós somos o corpo, tudo de Cristo está no seu corpo chamado igreja. Aleluia. Está feliz? Fique de pé comigo, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Aleluia. Senhor, obrigado, Pai, por esse corpo. Obrigado por esse time, obrigado por essas pessoas que servem, que estão tanto tempo nos aturando. Obrigado por esse time, por essa igreja, esse corpo de Cristo que está nos aguentando por tanto tempo. Senhor, que o Senhor nos toque profundamente com um sentimento de paixão pela igreja, um coração grato, engrandecido, entender que o Senhor é o responsável por todas as coisas, por todo o crescimento, por toda a multiplicação, por todo o envio, por todo o cuidado. Sim, Deus. Senhor, que o Senhor levante em nosso meio homens que profetizarão, mulheres que profetizarão, homens que terão dom de cura, mulheres que terão esse dom, discernimento de espírito, profecias. Sim, meu Pai, derrama dons espirituais essa manhã. Levanta dons sobre as pessoas. Aquele que está clamando por um dom há tempos, Pai, batiza ele. Dá de boa vontade nessa manhã, Senhor, pela tua graça, em nome de Jesus. Aqueles que servem, sirvam. Aqueles que ensinam, ensinem. Aqueles que são generosos, continuem. Aqueles que sabem ensinar, cuidar muito bem, façam. Aqueles que exercem liderança, exerçam a liderança. Você não precisa estar aqui em cima para fazer o que Jesus te chamou. Você só precisa estar vulnerável na estação que Ele quer, no lugar que Ele quer, no tempo dEle. Sim, meu Pai, que o coração da gente aqui nessa manhã venha se aquecer, através do senhorio de Cristo, através do seu cuidado, da tua vida em nós, em nome de Jesus.